E a gente começa o programa da melhor forma possível, né? Buscando a Deus, falando com Ele, lendo a Sua Palavra, o que a gente chama do nosso momento devocional. E hoje eu quero compartilhar para você uma porção que o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses. E você vai encontrar essa parte lá no capítulo 4, no versículos 11 e 12. E a gente tem essa devocional intitulada como O Segredo do Contentamento. Antes de ler essa meditação e compartilhar com você, eu quero te perguntar, você está feliz nessa manhã? Ok. E se eu te perguntar, você está contente nessa manhã? Não é a mesma coisa? Será que estar feliz, estar contente é a mesma coisa? Eu quero ler o versículo, então, 11 e 12 do capítulo 4 de Filipenses, já deu tempinho aí de você encontrar na sua Bíblia. Diz assim, não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Eu sei o que é passar necessidade, diz o apóstolo Paulo, e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome. Tendo muito ou passando necessidade. Uau, que porção, né? Muitos de nós temos ideias confusas sobre o contentamento. Na verdade, a gente acha que se pudermos ter aquela coisa boa, né, nossa vida será melhor. E se pudermos evitar aquela coisinha ruim, então realmente seremos felizes, né? Bom, se nós pensássemos por um segundo a mais sobre isso, porém perceberíamos que, pensa comigo, que eu e você, nós conhecemos muita gente que conseguiu o que queria, verdade ou não? Que evitou o que temia, mas ainda assim não é mais feliz do que nós não, né? Bom, então deve haver um segredo que ainda eu e você não descobrimos e há, com certeza. Em algum momento, deixa eu ler aqui para você, no momento longo do percurso, Paulo aprendeu o segredo do contentamento. E acho que ele pode nos ensinar muito, né? Ele percebeu que posses, fama, beleza e outras coisas terrenas podem ser agradáveis até por algum tempo, mas nunca serão capazes de produzir genuíno contentamento. Porque isso é algo que vem de dentro, não é não? Experimentamos verdadeiro contentamento quando as coisas externas deixam de dominar o nosso coração e não são mais tão importantes. Alguns ficam muito chateados quando percebem que a camisa favorita ainda está no cesto de roupa suja, né? Ou quando não conseguem encontrar o par de sapatos perfeito. O poço de contentamento de Paulo era tão profundo que ele conseguia desfrutar a vida tendo as suas necessidades mais básicas supridas ou não. Ele estava contente em toda a situação, bem alimentado ou com fome, tendo muitas posses ou meia dúzia de coisas, vivendo uma vida de bem-estar ou conforto, ou então sofrendo nas mãos de homens maus. Um cartaz no escritório de um professor universitário dizia o seguinte: felicidade não é ter o que você quer, é querer o que você tem. A inveja e a cobiça sugam a vida. E qualquer sensação de contentamento, né, de nós substitui esses assassinos da alegria pela gratidão por tudo o que você tem e ouça o seu coração cantar, tá bem? Tem um pensamento muito profundo de Malcolm que ele diz assim, a pior... Deixa eu ver esse pensamento aqui. Você tem? A vida é nos sentirmos em casa aqui na Terra. Que perfeito, né? Felipe, deixa eu te contar uma ilustração, até para o nosso telespectador também, que eu vi, se eu não me engano, numa pregação do pastor Ed Kivitz, um casal de missionários já idosos, há muito tempo fora do seu estado, do seu país, né? Ficaram como missionários naquele país e contraíram muitas doenças e malárias, e já idosos, eles voltaram para a terra deles, para o país deles.
Quando eles estavam chegando no aeroporto, eles viram um fuá, uma gritaria, um festejo no aeroporto e muita comemoração. Esse senhor disse para a esposa, falou assim, olha, finalmente uma homenagem para nós, né? A igreja fazendo essa grande homenagem, festejando o nosso tempo fora, nos agradecendo esse tempo todo que nós demos às nossas vidas. Quando eles chegam na porta do aeroporto, eles veem todos aqueles papéis picados daquela festa toda no chão e se deram conta que aquela festa não era para eles não. Algum famoso, alguma celebridade tinha chegado no aeroporto e não era para eles a festa. Quando eles chegaram, não tinha nenhum carro esperando por eles para levar eles até a casa, tiveram que pegar um táxi. E ele muito entristecido, com a esposa doente, ele passando por várias doenças, chegaram em casa, ele muito revoltado, disse assim para a esposa, é isso que Deus proporcionou para a gente, depois de tantos anos de trabalho, deixando a nossa terra, a nossa família, servindo como missionários, alcançando pessoas, contraindo doenças. Foi isso que Deus preparou para a gente? Eu estou muito entristecido. E disse tudo isso para a esposa e muito revoltado disse para ela assim, pergunte aí para o seu Deus se é isso que Ele preparou para a gente quando a gente chegasse em casa. E eu vou sair, vou dar uma volta. Pergunta aí para o seu Deus, ora aí, fala com Ele e quando eu voltar eu quero saber o que Deus falou para você. Esse missionário saiu da casa, deu uma volta, ficou no quarteirão muito entristecido, pensando em tudo. Quando voltou para casa, ele perguntou assim para a esposa, e aí, orou para o seu Deus? Perguntou para ele o que é que ele reservou para a gente depois que a gente chegasse em casa? Se foi isso que ele reservou? A esposa disse, eu falei com Deus. E ele disse, e o que Deus disse? Deus me disse que ainda a gente não chegou em casa. Que você possa meditar, né? Ainda nós não chegamos em casa. E o que Deus preparou para mim e para você é muito maior do que a gente possa experimentar aqui nesse mundo, né? Eu quero orar com você, junto com o Felipe, né? Pedindo a Deus que a gente possa experimentar isso que Paulo disse, que a gente saiba ter e não ter necessidade, ter fartura, né? Passar pelo bem, passar pelo mal, sabendo que ainda nós não chegamos em casa. Vamos orar, Felipe? Com certeza, Tiúlio. Nossa casa não é aqui. Sua casa, seu lugar não é aqui. A nossa casa é celestial. Vai muito além disso que nós vemos. E o que o texto diz é que vai muito além até do que sentimos ou pensamos. É um relacionamento com Deus constante é que nos leva a esse nível de intimidade e a presença dEle. E ali é o nosso lugar. Na presença de Deus é a nossa casa, é o nosso descanso. Ali é onde há o nosso descanso, ali é onde há o seu descanso. E quando a gente lê essa mensagem que o Tiúlio trouxe e pensa um pouco nessas palavras, entende um pouco mais lendo na Bíblia a importância da não importância das coisas. Muitas vezes a gente tem a tendência, levados muito pela mídia, muito pelo relacionamento com outras pessoas, de valorizar somente as coisas terrenas. É o melhor carro. E esses dias eu estava lendo uma postagem de um amigo meu numa rede social em que ele dizia, para que ter o melhor carro? Ele se perguntava, para que ter a igreja com o maior número de pessoas? Para que ter a melhor roupa? Tudo isso passa, tudo isso vai embora. E me lembrei da história de um homem que eu conheci alguns anos atrás, em que nos seus últimos dias ele fez essa pergunta. Ele disse, eu me arrependi de não ter vivido mais tempo ao lado da minha família, eu me arrependi de não ter vivido mais tempo na minha igreja, de não ter vivido mais tempo em intimidade com Deus, de ter corrido somente atrás do dinheiro, atrás da prosperidade, e hoje eu vou me embora com quase nada, apesar de ter tudo. Que você faça essa reflexão na sua vida, que você entenda que o tudo está em Deus e não nas coisas materiais, que passar necessidade é algo normal e que em Deus a gente passa até por isso, de uma maneira natural e fácil, porque podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Vamos orar então. Deus, que nessa manhã de segunda-feira o Senhor escute o nosso clamor aqui. Não estamos, Deus, pedindo por coisas materiais. Não estamos, Deus, clamando pelo melhor carro, ou pela melhor casa, ou pela melhor roupa, mas pedimos sim intimidade contigo. O que, Deus, aprendemos com a Tua palavra e queremos aplicar na nossa vida é exatamente isso. É que nós possamos viver em intimidade constante com o Senhor, Deus. Vivendo as coisas espirituais, pensando as coisas espirituais e sendo movidos pelas coisas espirituais em nome de Jesus. Aquele que nos escuta, Pai, que não teve ainda o encontro contigo, aquele que nos escuta que ainda não teve o seu espírito abalado pela Tua presença, por esse encontro, que venha, Deus, nesse momento a sentir um toque do Teu Espírito Santo. Que Jesus, a Tua história, a Tua vida,
possa fazer a diferença na vida dessa pessoa em nome de Jesus. Que a partir de hoje possamos olhar para a nossa própria vida com os novos olhos, os olhos espirituais, olhos que o Senhor nos dá, olhos que não valorizam somente as coisas terrenas e as coisas materiais que não têm valor algum, mas que valorizam principalmente o amor, que é o maior sentimento que o Senhor teve por nós quando entregou seu Filho naquela cruz. Que possamos, Deus, entender a importância disso e quanto isso é maior que todas as outras coisas, e que aquele que ainda não teve esse encontro contigo de amor possa encontrar. Nessa manhã nós pedimos em nome de Jesus. Amém.